Olá, meus irmãos, graça e paz, queridos, tudo bem? É bom estar aqui de volta com os irmãos para juntos louvarmos, exaltarmos e adorarmos o nome do Senhor, aquele único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que o Senhor esteja assim abençoando a sua família, né? Nós estamos aí nesse mês de maio, né? E nós temos muito a aprender do Senhor nesse culto de adoração ao nosso Deus. Então que Deus esteja assim te abençoando, que Deus esteja assim te usando para a glória do nome dEle aí na sua casa, na sua família, né, na sua vizinhança. Que você possa ser um canal de bênção na vida de cada pessoa que está aí ao seu redor, tá certo? Então nós contamos muito com a presença, com a participação de todos os irmãos e desde já deixo esse pedido, que você esteja compartilhando esse link com outras pessoas, para que outras vidas também estejam sendo abençoadas, tá certo? Através desse culto, que as pessoas também estejam cultuando conosco. Então faça isso, seja um canal de Deus agora para abençoar outras famílias, tá bom? Vamos orar, pedindo ao Senhor que esteja assim nos abençoando e tomando toda a sua direção sobre esta programação. Vamos orar? Oremos. Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui mais uma vez, ó Deus, reunido com os nossos irmãos, com os nossos amigos, ó Pai, mesmo não estando presentes, Senhor, mas nós podemos sentir, ó Deus, a Tua presença, Pai, aqui em nosso lar, como cada família deve estar sentindo agora a Tua presença no seu lar, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor esteja, Pai, abençoando cada pessoa que está agora, ó Deus, participando desse culto, ó Pai, que esteja não apenas assistindo o culto, mas que esteja cultuando ao Senhor, Pai. Abençoa, Senhor, todo esse culto, que tudo seja feito para a glorificação do Teu nome, Pai. E que em breve, Senhor, o Senhor esteja, Pai, nos proporcionando essa oportunidade de voltarmos a nos reunir nos templos, ó Pai, amém, para juntos, ó Deus, possamos assim adorar o Teu nome, Pai. Ó Deus, sentindo assim, ó Deus, o calor humano dos nossos irmãos, o carinho, Pai. Ó Deus, o aconchego de cada família reunida ali na Tua casa, Pai. Nos abençoa, Senhor. Desde já vai repreendendo tudo aquilo que não procede de Ti, ó Pai. Trazendo, ó Deus, cura àqueles que estão doentes, Senhor. Libertação aos que estão cativos, ó Pai. E que o Senhor esteja derramando paz em cada lar, ó Pai. Amém. Nós te pedimos, ó Deus, abençoa a nossa nação, ó Pai. Abençoa o Brasil e abençoa todo o mundo, Pai, porque sem Ti nós não somos nada, mas contigo nós somos mais do que vencedores. Nós te pedimos, Pai, nós desde já te agradecemos por tudo, porque cremos na vitória, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz a todos vocês que estão aí conosco, né? Já tem gente aí da Bahia, tem gente aí já de Sergipe, os irmãos aqui também de Mossoró, da Paraíba. Deus abençoe todos vocês. Tem um hino do cantor cristão que eu gostaria de começar hoje cantando esse hino, que é o hino 398, que diz: eu sou feliz, sou feliz. Ele diz assim a letra: se paz a mais doce, baixa aí um pouquinho. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz eu sou com Jesus. Nós estamos vivendo dias difíceis, né, para todos nós. Algumas pessoas vivendo dias mais difíceis do que outras pessoas, mas independente das circunstâncias, a nossa felicidade ela deve estar em Cristo, ela deve estar no Senhor. Então nós vamos cantar essa canção e eu convido você, 398, o hino do cantor cristão, Sou Feliz com Jesus. Nós somos felizes independente das circunstâncias.
das circunstâncias, a nossa felicidade deve estar em Jesus. Às vezes está tudo em paz, às vezes está tudo em guerra. E a própria Bíblia diz que existe tempo de paz, tempo de guerra, tempo de luta, tempo de sorrir, tempo de chorar. E esse texto da Palavra de Deus, eu gostaria que vocês abrissem Romanos, capítulo 8, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Romanos, capítulo 8, nós vamos ler do versículo 31 ao versículo 39. Você pode abrir sua Bíblia aí conosco. Romanos, capítulo 8, do 31 ao 39. Nós vamos fazer assim essa leitura, declarando, né, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8, do 31 ao 39, que diz assim, olha que leitura maravilhosa, diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, nós somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Né? Que texto maravilhoso, né? Esse texto fala que nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem as coisas que já passaram poderão nos separar do amor de Deus. Estamos vivendo um presente difícil, mas um presente que nós podemos viver na presença de Deus, em comunhão com o nosso Deus, e aproveitar para buscar ao Senhor a cada dia das nossas vidas, buscar mais e mais e mais ao nosso Deus. Todos nós vamos passar por momentos de desertos, por momentos de muita luta, momentos de dores, momentos de perdas, mas nada, nenhum desses motivos podem ser a causa da nossa separação com relação a Deus. Pelo contrário, isso deve fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa alma e nos ensinar que a presença de Deus, ela é inseparável, que a presença de Deus, ela precisa ser sempre, 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 sempre presente, e que a presença de Deus, ela não pode ser trocada por nada, por nenhuma circunstância. Que nós possamos a cada dia, né, valorizar essa presença de Deus em nossas vidas, pelo poder do seu Evangelho em nossas vidas. E nós vamos orar nesse momento, nós vamos orar pedindo a Deus por aqueles que estão fracos na fé, pedindo a Deus por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão abatidos espiritualmente. Eu tenho andado um pouco preocupada com algumas pessoas, né, que às vezes some, a gente não vê nas lives, a gente não vê nos grupos, e eu fico me perguntando assim, onde estão essas pessoas, cadê esses cristãos, né? Nós precisamos estar preparados, irmãos, como cristãos, para enfrentar tempos difíceis, e é nesse tempo que nós devemos estar unidos, fortalecidos, para vencer todos os dardos inflamados do inimigo. O pastor vai orar nesse momento pelos enfraquecidos na fé, pelos enfermos e também pelos enlutados, para que o Senhor assim possa estar trazendo consolo no nome de Jesus. Amém. Vamos orar, queridos, vamos colocar esses pedidos diante do altar do Senhor, né? Que Deus esteja fortalecendo os irmãos, né? Que nesse momento tão difícil, né, de isolamento, mas que nós não venhamos nos isolar, nos afastar do Senhor, pelo contrário, possamos cada dia estarmos assim nos consagrando e procurando ter intimidade com o nosso Deus. Vamos orar? Senhor.
Pai querido, Pai maravilhoso, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, ó Deus, pela tua infinita bondade para conosco, Pai. Ó Deus, queremos colocar, ó Deus, em tuas santas mãos, ó Pai, nesse momento, Senhor, cada família, Pai. Ó Deus, para que nenhuma delas, Senhor, nenhum membro da família venha se desviar, ó Deus, nem para a direita, nem para a esquerda, Pai, nem olhe para trás, Senhor, mas que essas famílias, ó Deus, estejam prosseguindo sempre para o alvo, Senhor, que é Cristo Jesus, ó Pai. Abençoa, Deus, essas famílias, ó Pai, que infelizmente estão perdendo, ó Deus, seus entes queridos, ó Pai. Ó Deus, essa família que perdeu seu filhinho, ó Pai. A outra família que o filhinho perdeu os pais, Senhor, nesse acidente que houve essa semana, Pai. Que o Senhor, Pai, só o teu Santo Espírito Consolador é quem pode preencher o vazio desses corações, ó Pai. Ó Deus, sabemos, ó Pai, que o teu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas, Pai. Então, ó Deus, visita essas famílias e outras mais, ó Deus, que às vezes nem temos ciência do que aconteceu, mas o Senhor sabe todas as coisas, Pai. Abençoa, Deus, cada família, Pai. Repreende tudo aquilo que não provém de Ti, ó Pai. Porque, ó Deus, sabemos que tudo, Pai, está em Tuas mãos, ó Deus, e nada, Senhor, pode acontecer se não for permitido pelo Senhor. Glorifica o Teu nome, Pai, em tudo que vem acontecer nas nossas vidas. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos continuar orando, né, por essas famílias, continuar orando pelas pessoas que estão enfraquecidas na fé. Nesse momento nós vamos cantar uma canção que diz: Autor da minha fé. É Ele que é o autor da nossa fé e é Ele quem tem cuidado de nós. E nós um dia temos a esperança de que um dia iremos morar no céu, num lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais tristeza nem dor, onde só haverá alegria para o louvor da nossa, para a glória de Deus. Deixa eu achar aqui a canção. Olha aí, Rosicléia pedindo oração por Irã, né, que está enfermo, né? Com certeza, Irã, vamos estar aqui orando por você, tá certo? Você que é bênção de Deus, né, um homem de Deus, nós vamos estar orando sim pela vida de Irã. Seu Wellington também está aí, atento, né, participando conosco, irmão Valdísio, o pessoal ali em Sergipe, na Bahia, Dona Menininha, né, minha mãe, mandar um abraço especial para ela. E vamos adorar o Senhor, autor da minha fé.
portão que vai abrir o encontro triunfal. Rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. Agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos um, somente um só Senhor. Consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz. Voltará, enfim, por isso eu canto glória. Dado ao nosso Deus. Amém. Todo louvor para a glória do nosso Deus. Nós vamos nesse momento ouvir a mensagem do Senhor. Amém. Ministrada aos nossos corações nessa noite. Que o Espírito Santo do Senhor fale ao seu coração e fale ao meu coração. Amém. Glória a Deus. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 33, versículos de 1 a 11. Êxodo 33, de 1 a 11. Irmãos, nós infelizmente, como todo o Brasil e praticamente todo o mundo, não estamos nos reunindo como igreja no templo. Então hoje, irmãos, a igreja tem sido a reunião da família. Isso não deixa de ser positivo, porque é importante que a família esteja reunida. Eu costumo dizer que o culto geralmente é só 1h30. E agora com a live passou praticamente para 1 hora, 1 hora e pouco. E o restante todo é a nossa convivência com a família. Então a maior parte da nossa vida a gente passa com a família. Então é importante a gente cultivar a presença de Deus no nosso lar. Então o tema da meditação de hoje é a maior necessidade da família. Qual é a maior necessidade da família? Vamos abrir aí nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 33, versículos de 1 a 11. Êxodo 33, de 1 a 11. Qual é a maior necessidade da família? Isso vai ser muito edificante para as nossas vidas, porque todos nós agora estamos reunidos em família. E a gente precisa saber, irmão, qual a maior necessidade da minha família? Será que a maior necessidade da minha família é saúde? É dinheiro? Qual é a maior necessidade da família? Vamos ver aí, olha. Diz assim a palavra de Deus, Êxodo 33, de 1 a 11. Diz assim, olha. E o Senhor disse ainda a Moisés, vai, sobe daqui tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra da qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua descendência a darei.
E eu enviarei diante de ti um anjo, e lançarei fora os cananeus e os amorreus, e os heteus e os ferezeus, e os heveus e os jebuseus. Há uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Versículo 4. E ouvindo o povo esta má notícia, de que o Senhor não iria com eles, vestiram luto e prantearam, e ninguém pôs sobre si os seus atavios. Pois o Senhor dissera a Moisés: dize aos filhos de Israel: vós sois povo de dura cerviz. Se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, agora os teus atavios, e eu saberei o que te tenho que fazer. E então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. E Moisés tomou o tabernáculo e o estendeu fora do acampamento a uma distância considerável do acampamento, e o chamou tabernáculo do testemunho. E aconteceu que qualquer que buscava o Senhor saía ao tabernáculo do testemunho que estava fora do acampamento. E aconteceu que quando Moisés saía do tabernáculo, todo o povo se levantava. Todo o povo se levantava e estava cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam por detrás de Moisés até que ele entrasse no tabernáculo. E quando Moisés entrava no tabernáculo, a coluna de nuvem descia e ficava à porta do tabernáculo, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta do tabernáculo, levantava-se todo o povo, e cada um à porta da sua tenda adorava. E falava o Senhor a Moisés cara a cara, como fala qualquer com seu companheiro, e tornava-se para o arraial. Mas o jovem Josué e seu servo, filho de Nun, nunca se separava do meio do tabernáculo. Olha que coisa interessante, que história linda, né? Moisés ia ao tabernáculo orar, cada um ficava ali na porta da sua tenda, até que Moisés entrasse, aí cada um adorava ao Senhor na sua tenda. É a realidade do que estamos vivendo hoje, né? Cada um aí na sua tenda, cada um na sua casa, adorando ao Senhor, né? E a presença do Senhor, ela se faz constante em cada lar. Mas a pergunta, querido, que nós precisamos responder hoje é: qual é a maior necessidade da família? Qual a maior necessidade da igreja? Meus queridos, a maior necessidade da família não são as bênçãos de Deus, mas é o Deus da bênção. Deus, irmão, é melhor do que qualquer bênção. A igreja, ela precisa entender que o mundo está em crise e que as pessoas estão muito preocupadas com coisas materiais. O evangelho moderno ensina que Deus está a serviço do homem e não o homem a serviço de Deus. Mas o povo de Israel estava compreendendo que a coisa mais importante na sua vida era a presença de Deus. O homem, querido, hoje tem trocado Deus pelas dádivas de Deus. O homem tem trocado a intimidade com Deus, buscando simplesmente as bênçãos desse Deus. E nós precisamos mudar esse panorama. Essa história que a gente acabou de ler nos ensina, nos traz grandes ensinamentos de como podemos mudar essa realidade. Como podemos parar para entender que a maior necessidade da família é a presença de Deus. Irmão, no passado, nesse período que a gente acabou de ler agora, a presença de Deus era a coisa mais importante para a vida das pessoas. Foi por isso que quando Deus disse a Moisés: olha, eu não vou com vocês, Moisés ficou abatido, o povo ficou sem ação. Hoje em dia as pessoas não estão nem preocupadas às vezes com a presença de Deus, estão preocupadas se estão bem, se estão curtindo a vida, se estão alcançando bens materiais, não importa de que forma seja, nós precisamos entender que o povo é cativo e precisa dessa presença de Deus. Irmãos, o povo libertado do Egito ali começou a se distanciar da presença de Deus. No capítulo anterior, no capítulo 32, a gente vai perceber que Arão, quando Moisés sai, Arão vai e constrói um bezerro de ouro, e aí pega os utensílios das pessoas do povo de Israel
Israel e constrói aquele bezerro de ouro para adorar, porque eles queriam um novo Deus. E aí Deus se entristeceu muito com isso. E aí quando Moisés chegou, ele disse assim: olha, vamos seguir a caminhada de vocês, mas eu não vou com vocês. Por causa da dureza de coração, por causa da atitude de vocês, a minha presença não vai estar com vocês. Eu vou mandar um anjo, eu vou abençoar vocês, mas eu não vou com vocês. Irmãos, Moisés ficou muito abatido com aquilo, porque o que fazia diferença entre o povo de Israel e qualquer outro povo era a presença de Deus. O que fazia eles vencerem as batalhas era a presença de Deus. O que diferenciava era a presença de Deus. Como é que está a presença de Deus na sua casa, irmão? Como é que está a presença de Deus no seu lar? Como é que está a presença de Deus na sua família? Querido, a suprema importância da presença de Deus na nossa família. Há uma necessidade muito grande de termos a presença de Deus na nossa família. Sem a presença de Deus, irmão, nós estamos simplesmente perdidos. A família necessita desesperadamente da presença de Deus. As nossas vidas serão vazias, nossos cultos sem vida, nossas músicas sem unção e nossas mensagens mortas se Deus não estiver presente. De que adianta a gente estar bem materialmente, mas sem a presença de Deus? Querida, a presença de Deus ela é muito importante, tanto aqui na terra quanto no céu. A gente pode não ter nada, mas se você estiver na presença de Deus, você tem tudo. Porque Deus ele é aquele que supre todas as nossas necessidades. Mas o povo, como acabamos de falar, havia pecado. O povo havia construído um bezerro de ouro para adorar um novo Deus. E aquilo entristeceu muito o coração do Senhor. O que é que a gente aprende com isso, irmão? Que o pecado afasta a presença de Deus do seu povo. A única coisa que faz separação, irmãos, entre nós e o nosso Deus são os nossos pecados. Eu amo esse versículo, Isaías 59. A única coisa que faz separação entre nós e o nosso Deus, irmãos, são os nossos pecados. Irmãos, eu digo assim, eu não sou tão bonito, né? Não sou rico, não sou famoso, mas não é isso que me aproxima de Deus. A única coisa que me afasta de Deus são os meus pecados. Olha que coisa maravilhosa. Deus, ele deixa o livre acesso a todos nós, irmãos. Mas o pecado precisa estar distante da gente. Quando Arão constrói aquele bezerro, Deus se entristece. Eles se entregaram à prática da idolatria. E aquilo fez com que eles perdessem a paciência e quisessem um novo Deus. Às vezes, irmãos, a gente se desespera, perde a paciência, começa a buscar solução em outras coisas. A gente perde a confiança em Deus. Às vezes a gente pega um caso, coloca na mão de Deus, Senhor, resolve para mim, Senhor. Aí começa a orar. Daqui a pouco a gente perde a paciência, vai lá, pega o problema e diz, não, Senhor, eu vou resolver, o Senhor está demorando muito. Irmão, nós precisamos confiar no Senhor. Quando Moisés vai pegar as tábuas, né, Arão constrói um bezerro. Para quê? Tenha paciência. Deus está no controle de tudo. Não precisamos de outros deuses. Ele é o Deus verdadeiro. Querido, o pecado, ele provoca a ira de Deus contra o seu povo. Aquilo, querido, indignou a Deus. Aquilo deixou o coração de Deus quebrado, arrasado. Porque o pecado provoca a ira de Deus no coração do povo. Deus disse que iria se retirar. Ele disse a Moisés, eu vou me retirar. E ele se retirou. A nuvem desapareceu, a coluna de fogo sumiu. E a coluna de fogo, irmãos, era algo que mostrava a presença de Deus. Lembra que a gente acabou de ler o texto? Que quando Moisés ia para o tabernáculo, aquela casa de oração, a coluna de fogo seguia ele, porque mostrava a presença de Deus. E tudo aquilo sumiu. E agora eles estavam se achando sozinhos, estavam se achando desolados. Queridos, a presença de Deus tem sido frequente na sua casa? As pessoas quando chegam na sua casa, tem aquela casa, irmão, tão humilde às vezes, tão simples, mas que quando você chega, você sente a presença de Deus. Ah, irmão, que coisa maravilhosa. Quando a gente vai visitar uma irmã, um irmão, uma família, e quando você chega naquela casa, às vezes oferece um copo com água, mas você sente a presença de Deus.
né? A irmã Herodias, você não pode ir na casa da irmã Herodias que você tem que tomar um suco, ou tem que fazer um lanche. Olha, visitar a irmã Herodias você já tem que ir preparado, né? É maravilhoso, irmão, mas a gente sente a presença de Deus na casa da irmã Herodias, na casa da irmã Celita, na casa da irmã Ione, né? Onde a gente chega na casa da irmã, do irmão Genilson, né? Quando a gente chega lá, a gente sente a presença de Deus. Irmãos, é gostoso sentir a presença de Deus na casa dos irmãos. Queridos, o pecado foi o que afastou a presença de Deus do povo de Israel. Foi por causa do pecado que Deus diz: eu não vou com vocês. Irmão, nós precisamos diagnosticar a causa do afastamento da presença de Deus. Qual tem sido a causa de afastamento da presença de Deus na sua casa? Os filhos de Israel se arrependeram. No versículo 4 diz isso: eles se arrependeram. Eles se arrependeram daquilo que tinham feito lá atrás, criado aquele bezerro de ouro com os utensílios. Eles se arrependeram e procuraram mudar de atitude. Nunca é tarde para você querer mudar de vida. Nunca é tarde para você querer deixar os seus pecados de lado. Nós precisamos, queridos, imediatamente diagnosticar o que é que está afastando a presença de Deus da minha vida, da sua vida e também da sua família. Queridos, o pecado, ele traz vergonha e opróbrio sobre as nossas vidas. O pecado, querido, ele faz com que a gente perceba que estamos nus. Lembra da história de Adão e Eva? Quando eles pecaram, eles perceberam que estavam nus. Mas enquanto eles não pecaram, eles tinham ali santidade, pureza. Querido, quando a gente peca, a Bíblia diz que um abismo leva a outro abismo. Você peca e aquela coisa vai cada dia crescendo, cada dia você vai se aprofundando e daqui a pouco você está num grande abismo. Hoje, irmãos, infelizmente, nós temos uma visão superficial do que seja pecado. Nós temos uma visão superficial. Se você tivesse uma visão real do que é o pecado, de que quando você está pecando, na verdade você está, crucificando Cristo novamente. Quando você está pecando, na verdade você está abrindo um grande abismo para o inferno. Você imaginar, irmãos, que um pecado hoje, um minuto de pecado hoje, pode significar uma eternidade de sofrimento. Você imaginar que um pecado hoje, às vezes, não afeta somente a sua vida, mas também a vida da sua família. Nós precisamos diagnosticar o que está atrapalhando a presença de Deus na nossa vida, no nosso lar. A coisa mais importante na sua casa, irmão, é a presença de Deus. Querido, se em cada lar tivermos a presença de Deus, você vai perceber que logo, logo, muitos milagres vão estar acontecendo. Precisamos ter consciência de que é por causa do pecado que Deus está se afastando do seu povo. Se quisermos, irmão, se quisermos a presença de Deus em nossa família, nós precisamos ter coragem para romper com tudo aquilo que nos afasta de Deus. Você precisa ter essa coragem. Você precisa fazer como o povo de Israel fez. O que é que está errado? E quando o Senhor diz assim: olha, tire esses utensílios do meio de vocês, esses atavios, tire esses adornos, e eu vou pensar o que eu vou fazer com vocês. Irmão, nós precisamos ter coragem de tirar tudo aquilo que atrapalha a presença de Deus. Foram os adornos que havia levado o povo de Israel à queda. A simples lembrança odiosa daquele bezerro de ouro que eles construíram. Despojem-se deles, disse o Senhor, e eles assim o fizeram. O que é que Deus está pedindo para você fazer? O que é que Deus está pedindo para você tirar da sua vida, do meio da sua família, nos seus hábitos? Queridos, se queremos a presença de Deus em nossa família, nós precisamos ter coragem para romper com tudo aquilo que nos afasta de Deus. Porque nada pode substituir a presença de Deus. Nada. Deus disse: eu vou enviar a vocês um anjo. Moisés, eu vou enviar um anjo para ir com vocês. É uma coisa maravilhosa nós temos um anjo ao nosso lado. A própria Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o teme e os livra. Os anjos, querido, são ministros de Deus.
Mas Moisés queria Deus e não apenas o anjo de Deus. Não há nada que substitua a presença de Deus. Deus diz no versículo 2: eu vou dar a vocês vitória, vocês vão vencer. Moisés disse: não, Senhor, nós não queremos vitória, nós não queremos bênção, nós queremos a tua presença. Irmão, quando o cristão entender que a coisa mais importante na sua vida é a presença de Deus, ele está alcançando a maturidade espiritual. Querido, de que adianta você ter bens? De que adianta você passar num concurso público? De que adianta você ter um carro zerado, se Deus não estiver presente com você, te abençoando, te protegendo, te guiando? Querido, eles teriam vitória contra os inimigos, mas não teriam comunhão com Deus. E Moisés não queria apenas vitória, ele queria Deus. Ele não queria apenas as bênçãos, ele queria o abençoador. Ele disse: Senhor, se nós temos vencido até agora, é porque o Senhor está conosco. A presença de Deus, querido, é a coisa mais importante. Como buscar de volta essa presença de Deus? Como? Olha, Moisés sente o fardo e o versículo 7 diz que ele retira-se para orar. Havia um lugar secreto, chamado de lugar do tabernáculo. E Moisés ia naquela direção e o Senhor ia com ele. Quando Moisés ia orar, todo o povo ficava na porta da tenda, olhando ele, vendo as costas dele. E aí via ali aquela nuvem, aquela coluna de fogo, a presença do Senhor. E ele entrava no templo, entrava no tabernáculo de oração e estava ali buscando a presença do Senhor. Irmão, se você quer a restauração da presença de Deus na sua vida, na sua família, você precisa começar a orar. Sem oração, a igreja e a família não têm poder. Sem oração, os corações não se derretem. Sem oração, a presença de Deus não se faz sobre o seu povo. Não basta apenas deixar o pecado, é preciso ansiar ardentemente pela volta da presença de Deus. Ou seja, eles deixaram o pecado, deixaram os atavios, mas eles buscaram ao Senhor. Então, às vezes você pode deixar o pecado, mas precisa continuar orando. Deixar o pecado, mas continuar lendo a palavra de Deus. Você precisa deixar aquilo que te afasta de Deus, mas precisa continuar buscando ao Senhor. Moisés estava ansioso pela presença de Deus para retornar ao meio do povo de Israel. Você está ansioso, querido, pela presença de Deus na sua família? Olha, eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que se a presença de Deus estiver em cada família, imagina essa reunião de famílias cheias da presença de Deus. Imagina que reunião será essa? Você buscando a presença de Deus na sua casa, na sua família, na sua vida, e daqui a pouco a gente se reunindo como igreja. Que glória será a presença do Senhor nesse lugar. Que maravilha será. Aquilo, irmão, era feito de forma espontânea. Quando Moisés ia, cada um ia para frente da sua tenda, até Moisés entrar. E quando ele entrava para adorar, cada um adorava na sua tenda. Kaline falou aqui, e realmente a gente fica preocupado. A gente vê algumas pessoas que não participam da live, não estão online. É bem verdade que em cada caso, por exemplo, na casa de Erix, se você bota um programa na TV, tem no mínimo 4 pessoas assistindo, né? Então a gente tem uma proporção de pessoas, mas tem famílias que a gente não vê nenhum da família participando do culto. Como é que está a presença de Deus? E a gente tem se preocupado com isso. Deus tem colocado nossos corações para que a gente volte aos nossos pequenos grupos online. E a semana a gente já vai começar essas reuniões com os líderes, para que a gente possa voltar a estar mantendo contato com esses irmãos, para que a presença de Deus, que ele seja cultivada em cada lar. Nós precisamos cultivar, precisamos trazer de volta a presença de Deus. Como é que Moisés orava, querido? Como é que Moisés orava? A Bíblia diz que Moisés buscava ao Senhor continuamente. Ele era um homem de oração. Ele costumava tomar a tenda e armá-la
para si fora do arraial, ou seja, ele tinha um lugar secreto para estar com Deus, assim como Jesus também tinha um lugar secreto. Ele se reservava para falar com o Pai. Nós precisamos ter o nosso lugar de intimidade, de busca. Deus falava com Moisés, diz o texto, face a face, versículo 11. Deus, irmãos, Ele quer falar com você. Ele quer te orientar, Ele quer ter intimidade contigo. Deus falava com Moisés, querido, face a face. E Ele pode fazer a mesma coisa com você, porque Deus ele não faz acepção de pessoas. Moisés, querido, ele orava porque ele queria conhecer Deus na intimidade. Você quer conhecer Deus na intimidade? Você quer ter essa afinidade com Deus? Busca Ele em oração, porque a presença de Deus precisa voltar para o seu povo. A casa precisa estar cheia da presença de Deus. A vida precisa estar na presença de Deus. Nós precisamos, querido, cultivar essa presença. E quando aquele povo se arrepende, quando aquele povo muda a sua atitude, Deus olha agora com outro olhar. E aí a presença de Deus começa a voltar para o meio do seu povo. Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que se nós nos arrependermos dos nossos pecados, que se nós deixarmos de lado tudo aquilo que desagrada ao Senhor, se nós tirarmos das nossas vidas, da nossa família, aquilo que afasta a presença de Deus, Deus vai ter misericórdia de nós. Deus vai ter misericórdia. Eu falei há um tempo atrás que há 100 anos atrás, 1819, ocorreu uma gripe chamada gripe espanhola, parecida com o que está acontecendo agora com o Covid-19. Foi em 1819 e agora Covid-19, veja só, 100 anos e a gente às vezes não aprendeu que precisamos buscar mais a presença de Deus, precisamos mais ter intimidade com Deus, que não podemos blasfemar contra o Senhor, que precisamos cuidar mais da nossa família, que precisamos ter mais prazer em estar na casa do Senhor. Quantos agora estão ansiosos de estar na casa de Deus? Mas quando passa essa crise, todos voltam ao seu comodismo. Querido, que isso sirva de despertamento espiritual, para que a gente, ao voltar para a igreja, ao voltar a cultuar juntos no templo, possamos ter prazer. Quantos domingos à noite, às vezes, eu via famílias, meu Deus, onde está a família fulana de tal? Fazendo o que agora? Nas terças-feiras, nas quintas, na EBD, e agora a gente sente falta. É por isso que a Bíblia diz, irmão, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Irmãos, a presença de Deus é a coisa mais importante na vida da família. O sinal da presença de Deus havia ido embora do povo de Israel. A família restaurada quando a manifestação na presença de Deus no meio dela. Quando a presença de Deus está na família, há uma nova vitalidade. A adoração torna-se viva, as orações fervorosas. Quando a coluna de nuvem cobre a tenda, as orações são dobradas nos lares. E aí as famílias conseguem realmente adorar o Senhor. Nós precisamos, querido, entender que a coisa mais importante na família é a presença de Deus. Cultive a presença de Deus na sua vida e naturalmente isso vai acontecer na sua família e consequentemente na vida da igreja. Que Deus te abençoe e que você possa chegar a essa conclusão, que a coisa mais importante na vida da família é a presença de Deus. Que Deus te abençoe e que a sua presença seja constante na sua vida. Amém. Essa canção que eu vou cantar fala justamente sobre isso, a presença de Deus, a tua presença. E um dos pontos que o pastor colocou aí é que a presença de Deus no lar é ativada através da oração. E essa canção diz, entre no seu quarto, feche a porta, chegou a hora de falar com Deus. Né? Então faça dessa canção a sua oração.
cultivada no nosso lar, seja cultivada na nossa casa, né? Que essa presença seja cultivada, que você, pai, você que é pai aí na sua casa, lembre que o sacerdote do lar é você o responsável pela sua casa, pela vida espiritual da sua casa. Às vezes a gente coloca muito essa responsabilidade na vida das mulheres, mas essa é uma responsabilidade sua. Você que está assistindo, que tá assistindo aí o culto, você que é homem, você lembre que essa responsabilidade é sua, de ser o sacerdote do lar, de trazer a presença de Deus para a sua casa. Mas se na sua casa você não tem outra pessoa crente, só tem você, então você é o responsável para levar a presença de Deus para a sua casa, para a sua família, para o seu lar. O mais importante é que nós cultivemos a presença de Deus nos nossos lares, para a glória do nome do Senhor Jesus. Vai cantar ainda? Ou vai já para encerrar? Quer cantar? Vamos cantar um hino de família? Vamos cantar declarando que a nossa família, ela é bênção do Senhor, para a glória do nosso Deus. A minha família é bênção do Senhor. Vamos cantar essa canção? Aleluia. Amém. Amém. Então, querido, vamos estar encerrando esse culto, adorando ao Senhor, cantando essa música de Regis Danese. Te agradeço pela minha família, mas que a presença de Deus se faça presente, que a glória do Senhor se faça presente na sua família. Amém. Lembre-se, você é o responsável aí pela sua casa. Agradeça ao Senhor, seja grato pela sua família. Internet é assim. Ok. Peraí, estamos abrindo. Ok, então, irmão, nessa semana nós vamos estar voltando aí às reuniões com os pequenos grupos multiplicadores. Você já imaginou, irmão, se cada membro da igreja estiver auxiliando alguém, cuidando de alguém, orando por alguém, e no final dessa pandemia a gente tiver um saldo muito positivo para aprender a apresentar ao Senhor? Então que você esteja assim, se preparando, se consagrando, cultivando a presença de Deus na sua vida, na sua família, para que nós possamos assim adorar o Senhor, ganhar novas almas para Cristo. Quantas pessoas carentes, irmão, carentes do amor de Deus, carentes do meu e do seu auxílio, do meu e do seu apoio. Então, através dos pequenos grupos multiplicadores, nós estaremos então trabalhando assim com os nossos irmãos, cuidando de toda a família do Senhor. Então nós vamos estar cantando essa música aí de Regis Danese, Te agradeço pela minha família, e por tua presença no meu lar. Olha que coisa linda, Tudo que acabamos de falar agora, então nós vamos estar nesse momento adorando e exaltando o nome do Senhor. Vamos cantar a capela? Vamos? Vamos. Abriu. E aqui deu um panezinho aqui no computador. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia e o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente
minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Aleluia. Minha família é um presente do Senhor. Então, querido, que você esteja cultivando a presença de Deus na sua família. Vamos orar, encerrando assim esse culto, né? Que nós possamos estar, assim, irmão, cultivando a presença de Deus na nossa vida, na nossa família e, consequentemente, na vida da igreja. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por esse culto tão maravilhoso na tua presença, Pai, onde podemos, ó Pai, sentir a tua presença aqui conosco, Pai. Aleluia. E eu creio que cada família, Pai, está sentindo a tua presença ali no seu lar, ó Pai. Ó Deus, acampa os teus anjos ao redor de cada família, protege de todo mal, de toda enfermidade, Pai. Mas a coisa mais importante, Pai, para cada um de nós, não são bênçãos, Pai, não são bens materiais, mas é a tua presença, Pai. Porque com a tua presença, Pai, todas as coisas são supridas, Pai. Com a tua presença, Pai, nós podemos viver bem, tanto aqui na terra, quanto no céu, na eternidade contigo, Senhor. Pai. Nos abençoa, Pai, abençoa cada família, que possamos cultivar a tua presença no meio da família, amando a esposa, tratando bem os filhos e buscando a tua face, através da oração, da leitura da tua palavra, de uma consagração de vida. Abençoa, Pai, cada lar, cada família. E agora, irmãos, com o amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor seja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra. E todo o povo do Senhor diz: Amém. Deus abençoe, irmãos. Até terça, hein? Até terça, se Deus assim nos permitir. Fiquem em paz, em nome de Jesus. Amém.